Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Amém. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só. E o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Um corpo e muitas partes. No versículo 12 diz: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho, que é o melhor de todos. Ai, gente, é tanta coisa, né, aqui no capítulo 12. Primeiro de tudo, a parte dos dons do Espírito, né? Muitas vezes as pessoas querem ter o dom de falar em línguas, achando que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas, e isso não é verdade. E aqui a palavra de Deus ela é bem clara, né?
Todos os nossos dons, eles são dados por Deus, eles são dados pelo Espírito Santo. Então, o fato da gente receber Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, sim, ele já nos deu o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar, para nos dar direção de como a gente fazer, o que a gente fazer. Então, todos nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, né? E aí é bem legal porque cada um é diferente e aí se junta aqui com a parte do corpo, né? Muitas vezes a gente se acha melhor do que o outro, às vezes acha que o fato da pessoa pregar, tá ali no púlpito, ela é maior do que a pessoa que tá lá na salinha das crianças, ou ela é melhor do que aquela pessoa que tá lá limpando o banheiro da igreja, e não é. Todos nós somos importantes para o corpo de Cristo. E aqui fala exatamente disso, né? E aí eu me lembro muito de uma pregação que eu escutei, na realidade uma live que eu escutei do apóstolo Cristiano Moreira, né? E aí ele falou muito a respeito dessa parte do corpo, né? Primeiro de tudo aqui, ele fala, o apóstolo Paulo fala, né? Que o corpo inteiro ele é importante. Então vamos lá para o nosso corpo físico, né? Se eu perder uma mão, essa mão vai me fazer falta? Vai. Se eu perder uma perna, ela vai me fazer falta? Vai. Se eu perder uma orelha, ela vai me fazer falta? Vai. Se eu perder um dedinho mindinho, vai fazer falta? Vai. Porque tudo faz parte do corpo. Tudo é necessário para o corpo funcionar bem. Não existe como o corpo funcionar perfeitamente bem se tiver faltando um dedo. Logicamente, né, o nosso corpo, ele se regenera, que eu digo assim, ele se adapta àquela situação, né? Vamos lá, eu, Marina, né? Eu não enxergo do meu olho direito, né? Por conta antes da cirurgia, eu perdi a visão do olho direito. E aí, eu não recuperei realmente a visão do olho direito. O meu olho esquerdo, ele abriu bastante, né? A minha visão, certo? Mas vamos lá, ele me faz falta? Faz. Se eu disser pra você que eu não sinto falta dele de jeito nenhum, eu tô mentindo. Porque existem alguns momentos que eu sinto falta. Existem alguns momentos que eu preciso virar um pouco mais a cabeça pra poder enxergar o que eu tô querendo enxergar do lado direito. Ou simplesmente alguém passa por mim pelo lado direito e eu não enxergo, né? Porque por mais que a minha visão ela tenha tido uma amplitude bacana, bem legal, ela ampliou muito, mas ele ainda não substitui o meu olho direito, né? E da mesma forma é o nosso corpo. Se eu tiver sem um dedo, ele vai fazer falta? Vai. Eu vou conseguir viver sem ele? Vou. Mas ele vai me fazer falta? Vai. E da mesma forma é o corpo de Cristo, né? Então, assim, na igreja, tudo é necessário. Tudo é necessário desde o pregador até a irmã que limpa a igreja. O irmão que limpa a igreja é necessário. Vamos lá, o pregador chega para poder pregar. Então, tem gente que acha que o pastor é o mais importante, né? Mas vamos lá, se o pastor chegar e a pessoa que para abrir a igreja não chegar, como é que ele vai abrir a igreja para os irmãos entrarem? Não vai. Se o irmãozinho que abre o portão da igreja não chegar, vai? Não vai. Se o irmãozinho que liga a luz da igreja não chegar, e aí? Vai funcionar do mesmo jeito? Não vai. Se o irmãozinho não ligar o ventilador, o ar-condicionado, abrir a janela, vai funcionar? Vai funcionar? A igreja vai ter culto? Vai. Mas vai ser do mesmo jeito? Não vai. Porque todos nós somos importantes para o reino. Todos nós somos importantes. E aí exatamente, me veio a lembrança da live do apóstolo Cristiano, que ele falou, e isso na época me chamou bastante atenção, né? Eu cometi esse pecado, me arrependo disso, da época, né? Mas isso também serve para a gente poder aprender, né? Às vezes um irmão faz algo errado na igreja e a gente acha que esse irmão ele tem que sair da igreja. Às vezes a gente acha que esse irmão ele tem que estar fora da igreja, ele tem que ser retirado da igreja, e não é isso. Vamos lá, tu tá doente, tu teve um problema na perna, e aí tu vai amputar a perna? Tu vai cortar a perna? Não precisa dessa perna não, puf, vou cortar e pronto. Mas se tu pode tomar um remédio, tu pode fazer uma cirurgia, tu pode tomar um medicamento, tu pode fazer uma fisioterapia para tua perna voltar a funcionar. Tu não vai fazer de tudo para ela voltar a funcionar? Vai, porque você quer a sua perna com você. E por que a gente não faz isso com o irmão da igreja? Por que a gente tem mania de enfiar o dedo e achar que ele não merece estar ali dentro? Por que a gente não dá o nosso ombro para ele chorar e tentar ajudar esse irmão a se firmar em Cristo, a estar ali? Mas não.
A gente, como ser humano, pela carne, muitas vezes a gente se acha melhor do que o outro. A gente se acha mais santo do que o outro. E às vezes a gente acha que a gente não precisa daquele irmão. E, no entanto, aquele irmão faz falta para o corpo de Cristo. Você acha que Jesus está feliz quando tu manda o irmãozinho para fora? Ah, não. Porque Jesus quer mesmo que a gente dê o ombro para ele chorar. Jesus quer mesmo que a gente diga, irmão, o que é que tu tá precisando? Quer ajuda? Às vezes o irmão não quer ajuda. Se o irmão não quer ajuda, a gente vai pro joelho e a gente ora. Quando eu digo pra vocês que eu cometi esse pecado, cometi. Não expulsando ninguém da igreja, porque nem esse poder eu tenho. Né? Graças a Deus, amém, isso eu não tenho. Mas, em alguns momentos, eu achei que era o melhor a pessoa sair da igreja. Eu achei que o que a pessoa estava fazendo era errado e era melhor que ela saísse da igreja. Apesar de, quando eu cheguei em casa, nas minhas orações eu orava para quê? Para essa pessoa encontrar uma igreja que lhe recebesse de braços abertos, que recebesse alguém que lhe ajudasse a restaurar, que o Senhor mandasse alguém para poder mostrar o correto. Eu orei por essas pessoas, sim. Mas em certos momentos eu desejei que essas pessoas saíssem. E esse pecado eu cometi. Glória a Deus, já pedi perdão a Deus. Né? E eu tenho certeza que o Senhor escutou as minhas orações, o Senhor sabe do meu coração, né? Mas isso veio exatamente na época quando eu escutei essa mensagem do apóstolo, apóstolo Cristiano, tá doido? Do apóstolo Cristiano, entendeu? Isso na época foi no começo do ano passado, né? No começo da pandemia. E aí ele pregou sobre isso, né? E isso me chamou muita atenção, porque isso é verdade. Muitas vezes a gente quer cortar um pedaço do corpo de Cristo e a gente não deve pecar, a gente não deve cortar. A gente deve dar o remédio, a gente deve dar a fisioterapia, a gente deve fazer tudo que for necessário. Cachorro latindo. Tudo que for necessário para esse irmão não se afastar da igreja, para esse irmão não se afastar de Cristo, porque quantas pessoas foram colocadas para fora e se perderam no mundo, porque não tinha ninguém ali, porque o inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, ele é inteligente, e às vezes ele puxa ali, como tem aquela historinha do cavalo, né, que ele solta o cavalo solta, e aí tudo acontece porque aquele cavalo soltou, e às vezes o inimigo, ele só solta a corda, ele não faz nada. E as próprias pessoas ali dentro fazem. Né? Então, assim, vamos nos analisar. E aí a gente junta com o capítulo anterior. Né? A gente precisa se autoavaliar. Saber onde a gente está errando, onde a gente está acertando. Né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. E que nós possamos, sim, sempre amar o outro, amar as pessoas, fazer o possível por elas e tentar deixar um pouco o nosso eu de lado, né? Somos carne, somos humanos, erramos, mas que nós possamos nos arrepender e pedir perdão. Bom? Beijo, Deus abençoe vocês.